o link do grupo que eu criei, viu, do TCC, para a gente trocar ideias aí. Que ótimo. Certo. Então, podemos começar, né, nossa apresentação aqui, a oficina. Vicky, você pode fazer a apresentação de Tainá. E Tainá pode ir colocando já para a gente começar, né? Sim, boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos aqui para a atividade de hoje do TCC, que nós contamos com Tainá, né, que já é parceira dos dois projetos, na verdade, né? Ela trabalha já com o Valdinei, no projeto Balcão, né? Balcão Universitário, e também do projeto Contemple, né? Então, a atividade está entendendo as etapas de um projeto de pesquisa na área contábil, né? Eu quero agradecer a Tainá por ter se disponibilizado mais uma vez a estar conosco. Tainá foi aluna da graduação aqui, do curso de Ciências Contábeis, participou, né, enquanto aluna do projeto da professora Valdinei, do projeto Balcão, inclusive fez o TCC, tendo ela como orientadora, né, teve uma experiência boa no TCC, fez o registro no comitê de ética, né, seguindo todas as etapas do projeto, e agora está fazendo o mestrado, né, em Ciências Contábeis no programa aqui, né, no programa de pós-graduação em Ciências Contábeis. Então, só quero agradecer a sua disponibilidade mais uma vez, Tainá. Eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, boa noite a todos. Eu fui aluna, né, como a professora falou, da graduação. Atualmente eu sou aluna do mestrado e eu vejo assim que todos nós somos eternos alunos, né? Porque a vida é um desafio, a gente tem sempre algo novo a aprender e a compartilhar com todos. Inicialmente, vou dar introdução ao minicurso, né? Que é entendendo as etapas de um projeto de pesquisa na área contábil. Na apresentação de hoje, a gente vai ver um pouco o que é um projeto de pesquisa, como definir tema e problema de pesquisa, a definição de objetivos gerais e específicos, como criar uma justificativa de uma pesquisa, como levantar um referencial teórico, como aplicar uma metodologia de uma pesquisa adequada e a última etapa do projeto de pesquisa, né, que é o cronograma da pesquisa. E, por fim, algumas dicas de escrita científica. O tema do projeto e o foco do minicurso é justamente como fazer um projeto de pesquisa na área contábil. Claro que no final do TCC vai ser acrescentado os dados da pesquisa, que é quando você aplica seu instrumento de pesquisa, seja ele um questionário, uma entrevista, as respostas, né, de quem você está aplicando o questionário, forma os dados da pesquisa, que vai ser acrescentado para fazer o TCC. Mas no projeto de pesquisa, a pesquisa vai até o cronograma da pesquisa. Depois você acrescenta só esses dados, o resto já está pronto, né? O tema, o problema, a justificativa, um referencial teórico. Inicialmente, o que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é um documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. E que ações são essas de pesquisa que você vai apresentar no projeto, né?
o tema e o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa, que é a relevância e importância daquele problema de pesquisa que você está estudando, o levantamento teórico e conceitual, a metodologia e o cronograma, que é o planejamento do tempo que você fez essas etapas e também que você vai finalizar as etapas posteriores, acrescentando no final, né, os dados, que aí o seu projeto de pesquisa vai virar um TCC, um artigo, né, o que você tiver a finalidade de fazer. Hoje a gente vai apresentar algumas dicas para facilitar como vocês vão levantar essa etapa de forma eficaz. Então, inicialmente, como definir tema e problema de pesquisa? Quando você vai pensar no tema e problema de pesquisa, você pode se sentir um pouco travado, né? O que eu vou pesquisar? Aí eu levantei alguns tópicos para ajudar você a pensar e definir seu tema e problema de pesquisa. O primeiro tópico é a afinidade com a temática, ou seja, um tema que você goste de ler, que você tenha prazer em escrever, porque, assim, quando você vai fazer um TCC ou até um projeto, geralmente, se for um projeto de pesquisa, tem no mínimo de 15, né? Aí, em média, né? Até pode ter mais, né? 30, enfim. Aí, imagine você escrever mais de 10 páginas de um tema que você não goste. É algo totalmente desgastante. Então, você pensa em um tema dentro da contabilidade que você tem afinidade. Você pode tentar lembrar das disciplinas que você cursou, qual você gostou mais, auditoria, custos, perícia, ou determinado CPC que você viu, ou assunto contábil que você gostava de ler. Geralmente, os professores nas disciplinas até apresentam alguns artigos como um complemento de leitura. Então, tente pensar no seu curso, né? Para ver essa afinidade com a temática. Você pode também consultar teses, dissertações e TCCs, artigos, que geralmente, no final, sempre vem a dica de uma pesquisa futura, que a gente vai ver como a gente encontra isso na conclusão de outra pesquisa, né? As dicas, as pistas que eles deixam para uma pesquisa futura. Você pode pensar, se você atua como profissional na área contábil, onde você trabalha, como fazer um problema de pesquisa ou tema, ligar a sua atuação profissional, já que você está ali presente no ambiente de trabalho, né? Você pode criar um problema relacionado com o seu trabalho e a viabilidade da sua pesquisa vai ser maior, porque você já está em contato com as pessoas que você trabalha, da área contábil. Então, se você for, de repente, usar um questionário para responder seu problema de pesquisa, ou necessitar fazer uma entrevista com algum profissional, você pode pensar no tema no seu ambiente de trabalho. E por você ter a proximidade, conhecer aqueles profissionais, estar no seu ambiente todo dia, isso pode te facilitar que as pessoas respondam seu questionário, ou aceitem gravar uma entrevista com você para colocar na sua futura pesquisa. Outra forma é consultar periódicos, né? Que são as revistas. Análise dos últimos congressos e seminários, que também tem muitos artigos. Que consultar periódicos, congressos e seminários, teses, dissertações e TCCs, cai naquilo que eu falei, né? Que na conclusão ou nas considerações finais, sempre deixam pistas para futuras pesquisas. Você pode pensar na facilidade para a obtenção de dados da pesquisa. Ou seja, você consegue obter aquele dado, é o que eu falei anteriormente, né? Se você for pensar na sua atuação profissional, você já está ali trabalha naquela empresa, tem contato com os profissionais
Se você for fazer uma entrevista, você já sabe, você tem uma conexão com aquelas pessoas, é mais fácil das pessoas serem mais abertas, a aceitar. Então, isso gera facilidade para a obtenção de dados. Ou até mesmo, muita gente gosta de analisar os dados de empresas que estão listadas na B3, por já estar exposto na internet aqueles dados. Então, pensar na facilidade para a obtenção de dados da pesquisa pode fazer com que você chegue ao seu tema e problema de pesquisa. E também se ela é justificável, né? Se aquele problema ou tema de pesquisa é importante. Porque não adianta estudar algo que não é relevante, né? Que não é importante. Aí ninguém vai querer ler a sua pesquisa. E na operacionalidade, né? Se você consegue realizar toda a pesquisa, que cai na facilidade de obtenção de dados e entre outras características, né? Quando você pensa em operacionalidade, é se você consegue finalizar a pesquisa como um todo. Então, essas são as dicas para você começar a pensar no tema ou problema de pesquisa. Lembrando que qualquer dúvida durante a explicação, vocês podem abrir o microfone, fiquem à vontade. Eu não estou vendo o chat, mas as professoras que estão acompanhando vão falar se digitar algo no chat. Tayana, essa sua colocação é muito importante. Você, assim, você fazer de acordo com a sua afinidade com o setor de trabalho. Eu trabalho no sistema prisional e eu descobri que lá não tem nenhuma metodologia de custo. E o meu TCC vai ser em cima disso, entendeu? Então, Entendi. eu vou ter muita facilidade para ter acesso. Inclusive, já conversei até com o secretário de Estado, que é como se eu fizesse quase parte do processo, que eu sou agente também, né? Convivo lá diariamente. Aí eu tive essa facilidade e essa curiosidade, né? De fazer esse trabalho. Isso, aí você já pensou na sua parte profissional, né? É um exemplo do que eu disse. Através dessa experiência profissional, você pensou num tema e problema de pesquisa e acaba caindo na operacionalidade. Por você estar ali no local, você consegue ter mais acesso a pessoas e aos dados. É verdade. Assim, a gente também... Eu, com minha orientadora, né, professora Valdineide, a gente, de início, se teria facilidade de acesso às informações, tanto no... vai envolver direito de trabalho, então, tanto do lado do trabalhador, como do lado do empregador, e isso é bem importante, porque hoje mesmo, conversando com um amigo meu, ele fez um questionário que quase que não dá uma amostra para estudo. Então, ele está com muita dificuldade. Isso às vezes pode passar desapercebido e ser um grande problema para o pesquisador, né? Verdade? Isso. Principalmente porque tem um prazo, né, de entrega, se for um TCC, né? Você tem aquele prazo, e principalmente o aspecto que a gente está vivendo nessa pandemia, né? Que muitas vezes a gente não pode nem estar saindo muito na rua, visitando as pessoas. Aí tem que pensar em todos esses aspectos. Aqui eu trouxe algumas bases que vocês podem pesquisar, né? Outras pesquisas, outros TCCs que já foram realizados. É bom vocês lerem, vocês vão se familiarizando. E daquela leitura, né, como eu falei, também pode surgir o seu tema ou problema de pesquisa. A gente tem a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que é onde todas as teses e dissertações brasileiras são depositadas. Temos congressos muito bons na área contábil, como o Ampconte e o congresso da USP, né, que é um congresso referência. Então, vai ter muitas pesquisas boas para vocês lerem. A Biblioteca Digital da USP, né, não só a USP, mas tem a Biblioteca Digital da UFPB,
de diversas universidades públicas que também tem esse acervo do TCC, para vocês lerem. E revistas, diversas revistas. Aqui eu trouxe um exemplo de uma boa revista na área contábil, que é a Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, a REPEC. Então, não tem desculpa, assim, para vocês dizerem que não tem onde ler e explorar a bibliografia do tema de vocês. E também, muitas vezes, os alunos falam que, não tem muito referencial teórico. Claro que às vezes, se você vai fazer um estudo, uma pesquisa que tem poucas pesquisas na área, pouco conhecimento aprofundado, se você vai estudar uma norma contábil, por exemplo, que lançou há 3 meses, talvez não tenha tanto acervo, né? É até explicável, mas na maioria sempre tem. Na maioria das vezes é difícil você usar uma desculpa que não tem o que citar, não tem o que se levantar no seu referencial teórico, ou não tem outras leituras engajadas no tema do seu estudo. Então, a gente tem todas essas bases que eu estou mostrando, e muito mais, né? Isso é só um comecinho. Aqui eu trouxe um exemplo de tema, né? Que é o seguinte: fatores contingenciais e o controle gerencial. Uma avaliação em organização não governamentais, ONGs brasileiras. Aqui está o tema, né, que foi criado pelo pesquisador. Para fazer o problema de pesquisa, a gente faz sempre em tom de pergunta, né? Já que os dados vão ser a resposta, então a gente vai procurar responder a algo. Então, o problema de pesquisa, ele vem no tom interrogativo, é uma pergunta. Para fazer o problema de pesquisa, a gente faz os pronomes interrogativos, né? Coloca sempre, normalmente, na frente. Quem, o que, como, onde, por quê e qual. Então, no exemplo desse tema, fatores contingenciais e o controle gerencial, uma avaliação em organizações não governamentais, que são as ONGs brasileiras, o problema de pesquisa foi basicamente o tema transformado numa pergunta, né? Então, o autor expõe de que maneira fatores contingenciais estão associados às práticas referentes ao controle gerencial em ONGs brasileiras. Então, a gente pode ver que ele pega o tema e transforma numa pergunta, que já gera um problema de pesquisa. E se vocês forem lendo outras pesquisas, vocês vão perceber isso diversas vezes facilmente. Que o tema virou o problema de pesquisa em forma de pergunta, né? E geralmente, quando a gente também lê o tema, a gente já procura ler sobre aquilo. Então, o problema de pesquisa tem que estar muito bem interligado, porque ao ver o tema, eu espero me aprofundar pelo aquele tema. Então, não faz sentido você colocar um problema de pesquisa sem nexo ao seu tema, já que é a primeira coisa que vai aparecer no seu trabalho, né? Normalmente está na sua capa. E muitas vezes, quando a gente pesquisa na internet, né, é a primeira coisa que a pessoa lê na pesquisa. Então, isso é muito importante. Agora eu vou ser um pouco dinâmica para interagir com vocês e vou colocar um tema aqui de pesquisa no chat para vocês tentarem transformar em problema de pesquisa. Lembrando que o intuito aqui é a gente aprender. Então, aqui, a gente pode cometer o erro, né? O importante é você chegar no seu TCC e não cometer esse erro. E todo mundo erra, faz parte do processo de aprendizagem, como andar de bicicleta, né? Você cai até você se equilibrar. Então, eu vou colocar um tema de uma pesquisa e vou pedir para vocês transformarem num problema de pesquisa, né? Que aí vai transformar no intuito interrogativo, de pergunta, acrescentando pronomes interrogativos. Quem, o que, como, onde, por quê, ou quais, qual. Só um minuto que eu vou pegar aqui.
já podem responder aí também o formulário de presença, tá? Vocês colhem aí e, à medida do possível, Professora, boa coloquem a noite. É resposta. referente ao feedback, a gente bota referente à apresentação ou um feedback geral da aula? Da apresentação, viu? Da aula em si, né? Tá, professor, obrigado, viu? Eu coloquei aqui no chat, né? Desafios da introdução de contabilidade de custos em pequenas e médias empresas, que é o tema. Aí eu vou pedir para vocês falarem como preferir. Ou digitar no chat como isso ficaria como problema de pesquisa. Diego levantou aqui a mão. Pode falar, Diego. Diego? Oi. Pode perguntar, você levantou a mão? Não, não, porque eu botei aqui errado. Ah, tá, ok. Desculpa aí. Não, tudo bem, eu achei que tivesse levantado a mão. Mas alguém levantou a mão, quer falar, se preferirem falar, vocês levantam a mão, né? Ou então digitem no chat, por favor. Tainá, o que você colocou aí está bem pequenininho, pelo menos para mim. Ela colocou no chat, vocês podem pegar pelo chat também para responder e depois coloca a resposta no chat ou pode falar, viu? Isso, pode abrir o microfone ou escrever no chat. Aqui já começamos a receber algumas contribuições, Tainá. Inês colocou, como introduzir a contabilidade de custos nas pequenas e médias empresas? Cristiane Freire colocou, quais os desafios inerentes da introdução de contabilidade de custos em pequenas e médias empresas? E a Adria colocou, quais serão os desafios da introdução da contabilidade de custos em pequenas e médias empresas? Né? Com licença, eu poderia colocar assim, os desafios enfrentados na contabilização de custos, ou então, assim, na introdução dos custos, contabilidade de custos da uma empresa X, um estudo de caso também, pode ser? No caso, Poliana, isso ficaria mais adequado se você fosse ligar ao tema, porque o problema de pesquisa, ele vira uma pergunta. Você está perguntando algo para responder nos seus dados. Então, ficaria mais adequado se você colocasse... Isso aí poderia ser o título. Isso, poderia ser um título. Você colocar um pronome interrogatório na frente, por exemplo, quais os desafios da introdução de contabilidade de custos em pequenas e médias empresas? Porque o problema de pesquisa é que você vai procurar a resposta. Mas, assim, aqui a gente está aprendendo, né? Eu também passo por isso lá durante o mestrado, quando eu sou aluna, e faz parte para a gente, quando concluir o curso, né, fazer um TCC, um trabalho de finalização de curso melhor. Eu queria agradecer aos outros alunos que participaram no chat também, e aos que falaram, interagindo comigo, isso é importante para mim. Teve mais alguma colocação no chat? Sim, tem mais 3. Oséias colocou, Leonardo, como realizar a introdução da contabilidade de custos nas pequenas e médias empresas? Caio Rodrigues colocou, quais os desafios presentes na introdução da contabilidade de custos em pequenas e médias empresas? Luciano colocou, por que as pequenas e médias empresas não são tão adeptas à contabilidade de custos e quais os desafios da sua introdução? E como pequenas e médias empresas são impactadas com a introdução de contabilidade de custos? E o Edson Fabrício colocou, qual o desafio para pequenas empresas ao introduzir a contabilidade de custos? Certo.
todos ficaram muito bons. Esse porquê as pequenas e médias empresas não são tão adeptas da contabilidade de custos e quais os desafios da introdução, está parecendo assim, 2 perguntas em uma. Então, ficaria melhor se deixar só porque as pequenas e médias empresas não são tão adeptas da contabilidade de custos, ou se optasse por quais os desafios da introdução da contabilidade de custos em pequenas e médias empresas. Aí não é uma questão de erro, né? É uma questão de adequação, de um pequeno ajuste. Eu queria agradecer a todos mais uma vez. Percebi que a maioria conseguiu entender a mensagem que eu queria passar de como transformar um tema em um problema de pesquisa, e é justamente nessa interação que a gente vai tirando algumas dúvidas, e o intuito aqui é que vocês saiam com as dúvidas sanadas. Agora, eu trouxe um exemplo de consultar um artigo. Através do artigo, eu vou na conclusão, nas considerações finais, e eu leio, que geralmente lá tem sugestão de pesquisas futuras. Ou seja, tem uma pista de um novo tema a ser pesquisado, que eu posso usar para a minha futura pesquisa. Então, nesse mesmo artigo, se vocês pegarem, que eu deixei aqui também nas referências no final do slide, né? Que o tema é fatores contingenciais e o controle gerencial. Uma avaliação em organizações não governamentais e ONGs brasileiras, ele diz o seguinte, na sua conclusão ou consideração final, né? Novas pesquisas podem ser realizadas, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. A pesquisa quantitativa é aquela que é mais ligada aos números, que eu produzo metodologia ligada a dados estatísticos, né? Calculo média, dispersão, moda. Pego os meus dados e analiso estatisticamente. Já a pesquisa qualitativa não está ligado a algo numérico. Geralmente eu analiso o conteúdo. É mais quando eu faço uma entrevista, que eu analiso o argumento que foi me passado nas perguntas da entrevista. Então, já dá uma dica que a pessoa pode trabalhar esse tema aplicando uma metodologia diferente dessa pesquisa, ou seja, se apegando a uma metodologia qualitativa. Ou seja, fazendo uma entrevista com o gestor para entender quais fatores contingenciais e o controle gerencial, como eles influenciam na avaliação de ONGs brasileiras. Aí os autores continuam, né? Assim, sugere-se pesquisas qualitativas sobre as práticas de controle gerencial utilizadas nas ONGs brasileiras. E já na ótica quantitativa, que é quando você aplica dados e puxa mais para análise de dados estatisticamente, numérica, outros fatores contingenciais poderiam ser acrescentados. O que são fatores contingenciais? Os fatores contingenciais são aqueles fatores que afetam a empresa ao modo que ela age, né? Por exemplo, um fator externo, a concorrência, um fator mais ligado a algo interno, né, da empresa, a resistência dos seus colaboradores em determinado sistema. Então, a pesquisa aí está sugerindo uma nova pesquisa na ótica quantitativa, acrescentando outros fatores contingenciais, além do que a pesquisa traz. Então, assim, continua na conclusão. Outros fatores contingenciais poderiam ser acrescentados para investigar as relações com as práticas referentes ao controle gerencial em organizações do terceiro setor, tomando como exemplo também o estágio de ciclo de vida. Ou seja, se uma empresa do terceiro setor, que é uma ONG, né, no seu início de vida, tem determinados fatores contingenciais que atingem mais, por exemplo, sua concorrência para a arrecadação de recursos, né? Ou, quando vai para um ciclo de vida maior,
5 anos ou mais, isso atinge menos a empresa terceiro setor. Então, aqui a gente pode gerar várias pesquisas num simples parágrafo. Por isso que é muito importante você ler outras pesquisas da temática que você tem afinidade, né? Aqui está ligada à contabilidade gerencial, mas se sua temática for contabilidade de custos, auditoria, você vai lendo, a partir da leitura, vão fluindo ideias e problemas de pesquisa que você pode usar para a sua pesquisa. Teve alguma pergunta? Sí, de José Carlos, que está levantando a mão. Diga, José Carlos. Eu queria saber da colega aí, se, no caso de uma pesquisa, se ela pode ser qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. Porque eu estou fazendo uma pesquisa e, para mim, ela cabe os dois, entendeu? Aí eu botei qualitativa com aporte quantitativo. Se isso é provável isso? É provável, sim. Geralmente, são pesquisas de métodos múltiplos, muitas vezes. Por exemplo, quando eu aplico questionário e, ao mesmo tempo, faço entrevista com pessoas-chave. Aí eu posso analisar os dados da entrevista de modo qualitativo e o questionário que foi aplicado ao maior número da minha população de maneira quantitativa e estatística. Então, é possível que uma pesquisa seja qualitativa e, ao mesmo tempo, quantitativa, que são as chamadas quanto e quali, que a gente vai ver mais a fundo quando eu começar a falar de metodologia, que aí eu vou falar da classificação da pesquisa, que é qualitativa, quantitativa ou quanto e quali, como você citou, né, que é o exemplo do seu estudo. Tá, obrigado. De nada. Agora a gente vai ver, depois de levantar o tema, o problema de pesquisa, a gente vai definir o objetivo geral e específico. E o que isso vai auxiliar? Isso vai auxiliar a você atingir sua meta superior, que é responder o problema, né? Então, você vai gerar um objetivo de pesquisa para manter o seu, digamos, foco, para você responder o seu problema de pesquisa. Então, como definição, os objetivos são fins teóricos e práticos, que se propõem chegar na pesquisa. Usa-se verbos no infinitivos ao definir, ou seja, que terminem em AR, ER, IR, né? Sempre no infinitivo. Deve existir relação com tema e problema de pesquisa, né? Mais uma vez, aquela relação, né? Se eu quero responder um problema de pesquisa, então eu não vou colocar um objetivo de pesquisa que não tem relação nenhuma, não faz sentido. É como se eu quisesse ser o melhor jogador de basquete e não quisesse ter o objetivo de treinar todos os dias. Eu não vou chegar lá. Então, é muito importante essa relação de tema, problema de pesquisa e objetivos, né? Os objetivos, eles podem ser gerais e específicos. E quais as diferenças dele? O objetivo geral é onde se pretende chegar na pesquisa. E os objetivos específicos, através deles se resolve o objetivo geral. Aqui eu trouxe uma problemática e o objetivo geral específico, para vocês entenderem bem a diferença e verem a ligação que tem com o problema de pesquisa. A problemática, né, da pesquisa é: qual segmento de empresas listadas na B3, considerado de alto potencial poluidor, ou seja, aquelas empresas listadas na B3 que têm alto potencial de poluição, que mais evidenciou informações ambientais de acordo com a NBCT-15 no período de 2006 a 2017. A NBCT-15 é uma norma contábil, né, para quem não conhece, que trata da evidenciação de informações através das demonstrações contábeis e notas explicativas
ligada ao social e o ambiental, né? De como as empresas impactam. Então, a pesquisadora pensou nessa problemática, né? Qual o segmento de empresas listadas na B3, considerado de alto potencial poluidor, que mais evidenciou informações ambientais, de acordo com a NBCT-15, no período de 2006 a 2017. Então, como objetivo geral, que é o objetivo principal, ela colocou investigar os setores econômicos das empresas listadas na B3 que mais divulgaram informações ambientais no ano de 2017. Então, a gente vê que tem uma ligação com uma problemática, né? Já nos objetivos específicos, a gente pode comparar a metas para se chegar no objetivo geral, né? A gente vê também que no objetivo geral, usou aqui um verbo no infinitivo, que é o verbo de investigar. Então, para chegar ao objetivo geral, vem-se os objetivos auxiliadores, né? Que são os específicos. O primeiro objetivo específico, aí você vê pelo o início do verbo, sempre no infinitivo. Identificar as informações ambientais mais divulgadas pelos setores no ano de 2017. Ou seja, a gente vê aqui o verbo identificar. Aí depois ela vai comparar se os setores econômicos com maior potencial poluidor divulgam mais do que os setores com menor potencial poluidor. E, por fim, verificar quais setores econômicos pertencem às empresas listadas na B3 que mais se destacam em termos de divulgação ambiental. Então, a todo tempo, nos objetivos, sejam eles objetivos gerais específicos, a gente vê verbos no infinitivo, como investigar, identificar, comparar, verificar. E também a gente percebe que investigar está no objetivo geral como verbo por ser um verbo de peso. Porque quando você investiga, você precisa identificar, analisar. Então, a gente sempre é bom colocar um verbo com um poder maior, né? Para ligar depois aos específicos, né? Quando você vai investigar, é como eu falei, identifica, se compara, verifica e analisa. Então, é muito bom cientificamente na escrita, né? Foi muito perspicaz aí os pesquisadores que colocaram o verbo no infinitivo investigar no objetivo geral, e já nos específicos eles puxaram identificar, comparar e verificar. E entre os objetivos específicos geral, a gente vê a ligação com a problemática, né? Já que os objetivos é para responder à problemática. Então, não faz sentido eu colocar um objetivo específico ou geral que não tem relação com a problemática. Aqui eu trouxe alguns verbos que vocês podem utilizar quanto à função da pesquisa para apontar um objetivo. Então, eu costumo dizer que essa tabela ela é muito boa. Sempre que eu penso, às vezes, em fazer um objetivo de pesquisa, eu costumo olhar para essa tabela. E tem verbos, né, no infinitivo ligado. Quando eu quero conhecer algo na pesquisa, né, o conhecimento, eu posso usar verbos no infinitivo como apontar, citar, classificar, indicar, definir, descrever. Quando o meu problema de pesquisa está ligado a compreender algo, a compreensão, eu posso usar verbo no infinitivo de compreender, concluir, deduzir, demonstrar. Já se minha pesquisa é um problema de pesquisa ligada à aplicabilidade, né? À aplicação. Aí eu posso usar verbos como desenvolver, empregar, estruturar. Quando eu vou analisar algo, eu posso comparar, criticar, debater, diferenciar, examinar, né? Investigar. Na síntese, compor, construir, documentar, especificar. E quando eu vou ver a avaliação de algo no meu tema de pesquisa, eu procuro argumentar, avaliar,
contrastar, decidir e escolher. Esses são alguns verbos, né, no infinitivo que eu posso usar no início da frase quando eu vou transformar em objetivo. Agora, naquele mesmo tema, né, que eu trouxe para vocês, eu vou pedir para vocês escreverem um objetivo de pesquisa, mais uma vez aqui no chat. Eu vou colocar no chat também. Você está ligado ao tema, desse tema vocês já fizeram um problema de pesquisa. Agora eu vou pedir, né, por favor, que vocês coloquem um objetivo. Vou deixar até aqui o tema para vocês verem melhor. Novamente, lembro que vocês podem colocar no chat, digitar, ou então levantar a mão, falar, né? Como vocês acharem melhor, tá bom? Isso, para vocês fazerem o objetivo de pesquisa desse tema. Aí vocês lembram de um verbo no infinitivo, né? Que foi a dica que foi passada. Então, Caio Henriquez colocou: identificar os desafios da introdução de contabilidade de custos em pequenas e médias empresas. Está correto. O verbo no infinitivo, né? Identificar vai gerar um objetivo para você corresponder o problema de pesquisa que está ligado a essa temática que eu trouxe. Alguém mais? Ainda não, Tainá, acho que estão digitando. Certo. Eu botei aqui, Tainá, desenvolver um sistema de custo, né, em pequenas e médias empresas. Isso aí pode ser também um objetivo, mas aí tem um sentido mais se sua pesquisa tiver uma metodologia prática, né? Que você vai procurar desenvolver. É quando eu tenho um tipo de pesquisa aplicada, que tem a finalidade prática para resolver o problema. Por exemplo, quando eu vou introduzir uma proposta de mecanismo que diminui custos numa empresa, eu vou fazer essa introdução. Então, eu, como pesquisador, também faço parte da pesquisa, né? Aí, se for uma pesquisa aplicada, daria um objetivo. No meu caso, que eu, na secretaria ela não tem um sistema de custo, né? Não tem uma metodologia. Qual seria então, o verbo aí nessa situação? É implantar ou sugerir? Não, sugerir não seria, né? Depende do seu tema de pesquisa. Você já pensou no tema? Já. Qual o tema? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um momento. Enquanto isso, eu vou ler aqui o de Juan Carlos colocou: apontar os percalços na implantação da contabilidade de custos em pequenas e médias empresas. Isso também ficaria bom, né? Que você vai, ao apontar, você vai responder seu problema de pesquisa, né? Que vai ser listado os desafios da introdução de contabilidade de custos. Você quer saber o título, no caso? Isso. Eu botei a gestão de custos na administração pública. Proposta de um sistema de custo para a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba, do Estado da Paraíba. Você pode analisar, né? Também analisar os desafios da proposta de introdução do sistema de custos. Se no seu trabalho
ainda não tem esse sistema, né? Você pode, também dependendo da metodologia que você vai usar, de pesquisa que eu também não sei, você pode entrevistar os gestores da contabilidade para ver os desafios. Agora, eu estou supondo que não tem esse sistema, né? Não Mas tem. aí você pode justamente ligar isso, né? Já que não tem, o que é que está impedindo ter? Qual é o desafio? É analisar, como é que você falou aí? Pode ser analisar os desafios da introdução do sistema de custos. Aí, no final, você coloca o nome dessa entidade, né? Que você vai... Agora, isso tudo também depende da sua metodologia que você vai usar, né? Você também tem uma conversa com o seu orientador. Eu também não li seu trabalho todo, mas caberia bem, assim, você analisar o obstáculo, né? O que é que está impedindo da contabilidade de custos a ser implantada? Ou até mesmo entrevistar as pessoas perguntando como a falta da contabilidade de custos impacta, né, na entidade. Eu sei. Ainda a gente tem aqui mais outras perguntas, aliás, outras questões relacionadas aos objetivos, né, de Adria, estimar os desafios do processo introdutório da contabilidade de custos em empresas de pequeno e médio porte. Luciano Soares colocou avaliar as possibilidades de implementação da contabilidade de custos em pequenas e médias empresas. E Tatiana colocou propor a introdução de contabilidade de custos em pequenas e médias empresas. E tem mais. Vou ler logo aqui, né? Cristiane descrever os desafios da introdução de contabilidade de custos em pequenas e médias empresas. E Érica, é outra coisa, né? Acabou de preencher. Pronto. Francisco colocou formular alternativas frente aos desafios para a introdução da contabilidade de custos em pequenas e médias empresas. E Leonardo definir os pontos-chave da contabilidade de custos que impactam na sua introdução em pequenas e médias empresas. Certo, todos foram muito eficazes, né? Colocaram bem aí o verbo no infinitivo, o que liga a ser um objetivo de pesquisa. Eu queria agradecer a participação de todo mundo interessante. Caio levantou a mão. Caio, pode falar. Caio? Pode seguir. Certo. Alô? Oi, boa noite, desculpa. Estava falando com o microfone desligado, vi agora. Essa tela anterior eu indico para o pessoal tirar um print, porque vai ajudar bastante quando estiverem formulando o projeto de pesquisa, a dos verbos. Valeu, era só isso mesmo. Eu vou repassar o slide. Depois de ter feito o tema, o problema de pesquisa e os objetivos, a gente vai para a justificativa da pesquisa, né? Que é justamente pensar na importância e relevância da pesquisa. Então, para pensar na importância de uma pesquisa, é bom a gente pensar nesses pontos. Fatores que determinam a escolha do tema, o que levou você a escolher aquele tema, a contribuição proporcionada pelo estudo, que aquele estudo, os achados através dos dados, o que ele vai contribuir. A viabilidade da pesquisa, né? Também pode ser justificável uma pesquisa por ser viável ao pesquisador, a sua operação. A complementação de estudos anteriores, ou seja, quando a gente vai, né, na conclusão de um estudo que já foi realizado, de um artigo, e ele dá uma dica, uma sugestão de uma pesquisa futura, eu estou complementando aquele estudo, né, com uma nova pesquisa. Então, seria a complementação de estudos anteriores. Os públicos interessados, também é bom pensar para justificar a pesquisa,
quem está interessado na minha pesquisa, a sociedade, a área acadêmica, os profissionais de contabilidade, os peritos contábeis, sendo mais específico em nicho contábil, os auditores, e, por fim, a relevância, né, que é justamente você pensar por que minha pesquisa é importante, você fazer essa indagação mentalmente. Então, quando você pensa nesses pontos, você consegue levantar uma boa justificativa de pesquisa. Aqui eu trouxe a problemática, né, que a gente estava trabalhando, que é qual o segmento de empresas listadas na B3, considerado de alto potencial poluidor, que mais evidenciou informações ambientais de acordo com a NBCT-15, no período de 2006 a 2017. Então, como justificativa, as autoras trazem que a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de investigar se as empresas de alto potencial poluidor estão preocupadas com questões ambientais, o gerenciamento dos impactos causados e com a devida divulgação dessas informações. Justifica-se ainda por tratar de uma temática que, embora bastante discutida, apresenta uma lacuna no tocante da análise das empresas categorizadas, segundo a Lei 10.165,2000, como de alto impacto poluidor, ou seja, a autora identificou uma lacuna em pesquisas anteriores. Então, embora bastante discutida, como ela argumenta aqui, apresenta uma lacuna no tocante da análise de empresas categorizadas, estudadas por ela. Aqui ela continua também. A maioria dos trabalhos observados limita-se à análise de um único setor e cita estudos que limitam-se a estudar empresas de alto potencial poluidor de um único setor, por exemplo, só do setor elétrico ou só do setor público, por exemplo. Então, ela aqui vai estudar mais de um setor e vai comparar, né? Qual que mais evidenciou informações ambientais de acordo com a NBCT-15. Então, daí ela traz sua relevância. Se a gente observar, a justificativa está mais embasada na lacuna de estudos anteriores na temática levantada. Aqui eu trouxe outra justificativa da problemática. Como são evidenciadas as fontes de recursos auferidas pelas OCIPs, que são organizações sociais civis de interesse público, uma espécie de ONG, da região nordeste do Brasil. Então, os autores já começam aqui, né, na sua justificativa. O estudo gera contribuições em 3 âmbitos: acadêmico, social e prática. Então, aqui pensou mais em quem? Em público interessado. Aí vai destrinchando o interesse que a pesquisa pode gerar em cada público interessado. No acadêmico, o artigo amplia a amostra estudada, trazendo discussão de um pronunciamento técnico que foi revisado recentemente. Além disso, amplia a literatura a respeito das OCIPs no Brasil. No social, provoca discussões sobre a origem de recursos recebidos pelas entidades de interesse social, que se resulta em ações voltadas para um bem comum. E, por fim, na prática, o estudo promove discussão sobre a necessidade de melhorias na execução de processo contábil, maximizando a accountability e a transparência na evidenciação de recursos e reduzindo a assimetria informacional. Aqui, a autora, os autores focaram num público interessado, pensou como os dados ajudariam diversos públicos no acadêmico, social e prático, para justificar essa temática. Então, essas são as maneiras de você pensar e justificar bem sua pesquisa. Depois de justificar a pesquisa, você vai levantar seu referencial teórico. E esse é o momento de explicar ao leitor conceitos ou teorias da temática da pesquisa. A associação da pesquisa com teorias, como teoria da contingência, teoria institucional,
Lembrando que nem todo estudo é obrigado a ter uma teoria. Tem estudos que não têm uma teoria ligada. Aí a gente chama de referencial conceitual. Aí você pega mais os conceitos-chave da área que você está trabalhando. Também no referencial teórico ou conceitual, né? Você aprofunda a temática com pesquisas anteriores relacionadas com o seu tema de pesquisa. Cita trabalhos clássicos, que são aqueles trabalhos sempre citados e mais renomados na área. É bom utilizar referências atualizadas nos últimos 5 anos, para você não correr risco, por exemplo, se você faz um trabalho na área tributária, aí você pega um trabalho muito antigo, de 1996, e está usando uma lei que já está ultrapassada. Então, você vai escrever sobre algo ultrapassado. Então, é aconselhado, quanto mais atualizado, melhor. Normalmente, dos últimos 5 anos. A não ser quando seja um trabalho clássico, né? Que ele é sempre citado. Aí, pode ser uma justificativa para usar uma referência um pouco mais velha, né? Não quer dizer também que, porque está mais velho, seja ultrapassado. E também vocês podem citar trabalhos internacionais, que vai ver, você comparar os dados de muitas pesquisas que aconteceram no mesmo tema, só que em outros países, né? Para a banca ver que você também comparou como aquele tema de pesquisa, aquela problemática, se sairia internacionalmente, né, com os achados internacionais. E durante o referencial teórico, você preferir citação indireta do que direta, né, não assim, copie e cole. Você leia e escreva com suas palavras, fazendo a citação direta. Claro, citando sempre os autores do que você está escrevendo, para evitar o plágio. E evite também o APUD, que ele não é bem visto, que é você estar no trabalho lendo, e naquele trabalho os autores citar um autor, e você nem ir no trabalho daquele autor, que foi citado pelos autores, colocar o APUD e só copiar e colar, né? Então, isso aí fica já mais ultrapassado do que citação direta toda hora no texto. Então, esses são os conselhos, né, que eu dou para um bom levantamento de referencial teórico. E como construir os tópicos para o referencial teórico? É importante você ver sempre o seu tema. Por exemplo, fatores contingenciais e o controle gerencial. Uma avaliação em organizações não governamentais, ONGs brasileiras. Aqui a gente vê o tema, né? Quando a gente vê o tema, a gente pensa em ler sobre o quê? Sobre controle gerencial e sobre os fatores contingenciais, de cara, né? Então, no seu referencial teórico, você vê o tema e já pode ligar esses pontos, né, de referencial teórico. Que aí, se você vê, são pontos-chave do seu tema. Se você quiser, você também pode inserir um tópico sobre ONGs brasileiras, né? Que aí é a peculiaridade dessa pesquisa, né? Que só vai... O tipo de entidade que vai ser investigada na pesquisa são as ONGs. Então, você olhando para o tema, você tem que casar tudo com o tema, né? Se você perceber. O problema de pesquisa, os objetivos, o tópico que você vai escrever, né? Que é como eu falei, eu vejo o tema, eu espero ler sobre aquilo. Não adianta, né, eu estar falando de ONGs e trazer empresas ligadas, falar sobre empresas de turismo. Não tem nada a ver. Fica algo sem nexo. E onde buscar essas referências? Alguém falou algo? Não, José Carlos levantou a mão. Eu queria tirar uma dúvida com você. Você vai fazer um referencial teórico mais de um tema, vamos supor. Eu vou falar sobre contabilidade pública, falar sobre contabilidade de custo, e vou falar de alguma lei que está fora, que se fosse da área administrativa.
Isso ela tem uma hierarquia, uma ordem, não? Não, né? Mas preferencialmente, você, como sua pesquisa você já está falando aqui, né, desde o início, que é de custos, você pode iniciar. Qual é o mais prioritário no seu tema? É falar sobre custos, né? De todos, que é o seu foco, que aí também está no seu objetivo. Então, você pode iniciar o primeiro tópico, né? Falando sobre contabilidade de custos. Depois, você pode falar um pouco do setor público, já que a entidade que você está investigando é ligada ao setor público, não é isso? Sim. Então, você pode também falar um pouco do setor público. Como naquela pesquisa anterior que eu citei, poderia ser citado, no referencial teórico, um pouco das histórias das ONGs brasileiras ou estudos anteriores ligados a ONGs brasileiras no setor ligado à contabilidade. Por quê? Porque o tema e o instrumento de pesquisa vai ser trabalhado nessa área de identidade, nas ONGs. Conseguiu compreender? Sim, sim. E você, às vezes, também vou ter que falar, vamos supor, da história, como foi fundada, essa coisa toda, a Secretaria da Educação, como ela surgiu, qual foi a lei que criou ela. Aí, no caso, ela também tem uma prioridade entre essas duas, de contabilidade de custo e contabilidade pública? Assim, o seu foco é mais a contabilidade de custos, mas assim, não é porque você não pode falar do setor público, entendeu? É o seu foco, só que você vai ter que, como sua entidade é do setor público, você vai poder falar sim um pouco do setor público. E também essa ligação de ordem depende de ótica de quem está avaliando seu trabalho. Não é considerado um erro extremo. Um erro extremo seria se você está com a entidade do setor público e estivesse falando de ONG. Você não está investigando uma ONG. Conseguiu compreender? Sim, sim. Obrigado. De nada. E onde você vai buscar as referências, né? Nas teses, dissertações, periódicos, que são as revistas, livros, muitas vezes legislação, né? Se você for fazer um estudo ligado à contabilidade tributária, aí vai ter muita legislação. Artigos científicos em geral, né? E aqui eu trouxe alguns links importantes, que vocês são bases, né? E tem justamente essas referências, que é a base do SPEL, que é esse primeiro link, que tem vários artigos de periódicos da área contábil, a base de dissertação e teses brasileiras, né, que é o segundo link, e o Science Direct, que tem muitas pesquisas internacionais da área contábil. Então, se vocês quiserem ler, né? Tainá, você pode disponibilizar esses links aí no chat, porque fica melhor, que aí dá para a gente copiar, né? Os alunos copiarem. É possível fazer isso? Aqui agora eu estou tentando copiar e tá passando. Deixa eu ver. Só copia se sair da apresentação, mas você não vai disponibilizar o slide? Sim, Bom, pronto. Fica no nosso blog. Inclusive, já tem lá, eu acredito, esses links também. Já. Tá ótimo. Obrigada, Tainá. De nada. Agora, depois do referencial teórico, a gente chegou à metodologia da pesquisa. A metodologia da pesquisa, você vai pensar sempre o que você fez para solucionar a problemática, o que você vai fazer, né? Para responder a sua problemática, para conseguir os dados para responder seu problema. Então, você vai escrever tudo o que você fará, né? Ah, vou aplicar um questionário com tais pessoas, com os auditores. Ah, vou realizar uma entrevista com os principais gestores da contabilidade de custos. Então, é o que você vai fazer, né? Para responder seu problema. Você também vai apresentar a classificação da pesquisa, se ela é quanti, quali ou quanti-quali. Relatar a sua população e a amostragem de pesquisa, que a população é quem você vai aplicar o questionário, né? Por exemplo,
A minha população é os contadores da Paraíba, e já a minha amostragem é quem respondeu o meu questionário, né? Que nem todo mundo aceita, né? Às vezes, assim, é um milagre, né? Quando todo mundo aceitar, todos os contadores paraibanos. Então, a amostragem é quem aceitou participar da minha pesquisa. Aí você vai relatar a coleta de dados, né? Como obteve os dados? Eu fui no site da B3 e coletei as demonstrações contábeis, também a maneira. Eu coletei os dados através do questionário, através da entrevista, enfim. O que vai responder o problema de pesquisa que você tiver. Escrever a técnica de análise de resultados. Eu usei estatística descritiva para descrever os dados, apliquei média, moda, ou eu fiz análise de conteúdo, análise de discurso dos dados que eu peguei através da entrevista, do discurso que eu consegui das pessoas. É bom você dividir em tópicos, né, para ficar mais organizado. Primeiro tópico, classificação de pesquisa. Segundo tópico, coleta de dados. Terceiro, análise dos dados. Então, na metodologia, você vai pensar nesses pontos-chave. E qual a maneira de classificar minha pesquisa? Quais as classificações? Aqui eu peguei a de Vergara 2016, quanto aos meios e os fins. Quanto aos meios, né? Claro que você pode pegar a classificação de pesquisa de outros autores. Por exemplo, um autor muito famoso é Gil, né? Então, tem diversos livros aí que trabalham a classificação da pesquisa. Aqui eu estou pegando dessa autora, Vergara. Quanto aos meios, pode ser exploratória, que é uma pesquisa que tem pouco conhecimento acumulado ou sistematizado. Descritiva é quando eu descrevo características da população que eu estou pesquisando. Explicativa é quando eu tenho o intuito de buscar justificar um motivo que o fenômeno que eu estou pesquisando acontece, ou esclarecer fatores que contribuem o determinado fenômeno pesquisado acontecer. Metodológica, manipular a realidade, testar um método, né? Aplicada, que tem finalidade prática para resolver o problema. Intervencionista, que tem como principal objetivo interferir na realidade estudada para tentar modificá-la. E quanto aos fins, a pesquisa, de acordo com Vergara, pode ser de campo, que é o pesquisador estar presente no local pesquisado. Pesquisa de laboratório, né, que acontece muitas vezes na área de saúde, ligada à manipulação. Documental, que é ligada a analisar documentos, que muitas vezes está na internet, né, demonstrações contábeis, que são documentos de tal empresa. Bibliográfica, que é o levantamento bibliográfico, né, do tema, quando eu vou fazer um estudo bibliográfico. Então, eu vejo só estudos anteriores, o que foi publicado naquele tema. Experimental, ligada à manipulação do fenômeno. Ex post facto, que é uma pesquisa após um fato. Refere-se a um fato já ocorrido. Por exemplo, o que ocorreu após a introdução de uma indústria em tal cidade. Houve mais emprego após esse fato da indústria introduzir naquele local? Houve mais poluição? Seria um exemplo. Participante, o pesquisador participa da pesquisa, e a pesquisação, que é intervencionista, né, da realidade social, que o pesquisador também participa e, além disso, vai intervir, né? Estudo de caso é quando corresponde a um estudo de uma entidade, uma pessoa, um produto, uma empresa, né? Quando eu estou estudando só uma empresa, né? Aí eu tenho que ir bem profundo no estudo daquela empresa. Então, se classifica como estudo de caso. Eu ligo a uma unidade, né? Algo uno. Alguém quer falar? Sim, sou eu. No estudo de caso, você também pode ter a pesquisa de campo e a pesquisa documental também, não? Não pode ter essas junções, não? Pode, porque ao mesmo tempo que é estudo de caso, você pode estar em loco, né? É o que caracteriza de campo. E o estudo de caso também tem a característica, né? Quando você está estudando uma entidade, de você usar múltiplas fontes, que é o que você
faz ser bem profundo, né? Você está estudando só uma empresa, mas vai ser profundo. Eu vou aplicar questionário com todos os funcionários, vou analisar os documentos, né, das empresas que ligam ao documental, e como fonte de coleta de dados, ainda vou entrevistar os gestores. Então, a classificação da pesquisa, eu posso classificar como mais de uma, né, como você falou, né, estudo de caso, e quando for classificar a fonte, né, da coleta de dados, também documental. Okay, e toda pesquisa também é um pouco bibliográfica, né, porque quando a gente vai levantar o referencial teórico... Que o meu caso vai ser um estudo de caso, entendeu? Eu vou ter que pesquisar notas fiscais, fazer entrevista com pessoas, visitar, vamos para o almoxarifado, entendeu? Eu entendi. Agora, essa entrevista, ela tem que ser estruturada e tudo, ou ela pode ser uma entrevista sem formalidade, vamos supor, ela tem que ser formal. Ela pode ser estruturada, né, que é quando você já vai com as perguntas que você vai fazer, ou também pode ser semi-estruturada, que é quando você estabelece por meio de uma conversa, né? Contanto que seja focado no seu tema e de responder seu problema de pesquisa. Ok, obrigado. De nada. Aqui são diversos autores, né, que trabalham classificação de pesquisa, né? Que eu estava falando mais da explicação de Vergara, mas tem diversos outros também que vocês podem ler e usar. E aqui eu vou classificar a pesquisa quanto ao método de pesquisa, né, que é a abordagem, que ela pode ser qualitativa, quando o foco é entender, ao invés de mensurar, medir, né, buscar quantificar ou usar equações estatísticas. Então, eu classifico como qualitativa. Quantitativa, quando o objetivo é quantificar um problema. Em suma, quando fornece informação numérica dos dados, eu uso equações e estatística. E quanti-quali, quando usam métodos qualitativos e quantitativos para solucionar o problema de pesquisa. Então, essas são as 3 formas de classificar a pesquisa quanto ao método. Aqui eu trouxe um exemplo de procedimentos metodológicos numa pesquisa, que diz que a pesquisa se caracteriza como descritiva, uma vez que foram analisadas características de divulgação de informações. Ou seja, além de dizer a classificação da pesquisa descritiva, justifica. E quanto aos procedimentos, no segundo parágrafo, a pesquisadora vem falando, é considerada uma pesquisa documental e bibliográfica, pois, através do documental, analisou os relatórios de administração, de sustentabilidade e notas explicativas, né, que são os documentos que geralmente estão online. E a bibliografia, visto que é a utilização da contribuição de vários autores sobre a temática, né, que é através da construção do referencial teórico. E quanto à abordagem do problema, aí no último parágrafo, é classificado como qualitativa, tendo em vista que a pesquisa buscou investigar qual o segmento de empresas listadas na B3 que mais evidencia informações ambientais, de acordo com a NBCT 15. Então, a gente vê aí que, além de classificar, justifica o porquê, né? A pesquisa está classificada naquela classificação metodológica. Na coleta de dados, quais os tipos? Você pode usar, como eu falei, né, diversas vezes aqui. Entrevista, você está de frente a frente, ou na pandemia, né, usar o Google Meet para fazer uma entrevista e gravar com um gravador, ou se a pessoa permitir, né, gravar pelo Google Meet, um gravador do lado, ou até gravar através de um vídeo conversa também. A aplicação de questionário, né? A gente usa o formulário Google Docs para encaminhar o questionário, ou vai entregar em loco, né? Mas como está na pandemia, mais Google Docs. Em diversas outras pesquisas de outras áreas, experimento. O documental, que é justamente os documentos empresariais que a gente analisa em pesquisas contábeis. E base de dados, né? Que
nas bases de dados tem muitas informações sobre as empresas listadas na B3. Um exemplo de base de dados é a Economática, né? E muita gente mexe e tem diversas informações, como características dos gestores da empresa, dos sócios, questão de gênero, remuneração, que é bem mais a fundo, né? Então, essas são as formas de analisar dados. De coletar os dados. Como classificar a coleta de dados? Podem ser dados primários, que são aqueles obtidos pelo pesquisador diretamente, com o uso de seus próprios instrumentos, questionário, entrevistas, e dados secundários, que se trata de um conjunto de informações que já foram coletadas por outra pessoa, que todo mundo tem acesso. Por exemplo, o balanço patrimonial de uma empresa listada na B3, todo mundo tem acesso. Então, é um dado secundário. Mas a entrevista que você faz, com as perguntas que você criou, é um dado primário, só você tem acesso àqueles dados. Não está na internet, não está disponível para todo mundo a hora que quiser. População e amostra, né? A população é um conjunto de elementos e a amostra é a parte da população. Ou seja, se minha população são os contadores paraibanos, a amostra são os contadores da Paraíba que aceitar participar do meu estudo. Eu envio o questionário para todos os contadores paraibanos, só que apenas 40% aceitam participar. Então, 40% seria a minha amostra. Nem todo mundo é obrigado a participar da nossa pesquisa, né? A gente sabe disso. E os tipos de amostras, né? Que são aleatórias, simples. Cada elemento da população tem chance de ser selecionado. Estratificada, que seleciona uma amostra de cada grupo de população, por exemplo, apenas do gênero feminino, ou apenas gestor, de acordo com o cargo. Por conglomerados, que seleciona conglomerados entendidos como empresas, ou quarteirões, ou universidades. Por acessibilidade, que é longe de qualquer procedimento estatístico ou seleção, é por facilidade de acesso. Quem aceitar participar, geralmente. Ou por tipicidade, seleção de elementos que o pesquisador considere representativo para a sua pesquisa. E, por fim, a gente faz o cronograma de pesquisa, né? Que é a nossa linha tempo, que é o nosso time, né? Quando a gente definiu o tema de pesquisa, foi em abril, a elaboração do tema, em maio. Aí, quando é que eu vou colocar meus dados, né? Em julho. Aí, quando é que eu vou analisar e interpretar? Em agosto. Por mais que a análise e interpretação de dados não faça parte do projeto de pesquisa, mas vai fazer parte do TCC, né? Que o projeto de pesquisa vai dar continuidade. Aí você coloca tudo no cronograma, até a data de entrega do TCC. E agora eu vou dar algumas dicas, né? O plágio e o autoplágio. Qual a diferença? O autoplágio representa a apresentação total ou parcial de textos já publicados. Por exemplo, eu fiz um artigo meu, e aí eu coloco os mesmos dados em outro artigo. Eu estou me autoplagiando, aquilo já foi publicado num congresso. E eu quero fazer uma nova pesquisa e não coleto dados. Pego aqueles mesmos dados do mesmo jeito que está na minha pesquisa, que já foi publicada, já virou um artigo. Se eu não me citar eu mesma, por mais que eu esteja escrevendo, é um autoplágio. E já o plágio é eu fazer a representatividade do trabalho de alguém ou obra intelectual sem citar, né? Eu pegar, escrever lá e não dizer de onde eu tirei aquela informação. Então, é bom ser evitado, né? E como evitar o plágio, né? Sempre citar palavras literais de outras pessoas. Quando parafrasear outras palavras, usar a ideia, opinião ou teoria de outra pessoa e usar dados estatísticos, ilustração ou materiais de outra pessoa. Então, eu tenho que citar para não cair em plágio.
E quais os erros eu devo evitar na escrita de um trabalho científico? A falta de ética, presença de plágio, referencial teórico superficial, muita opinião, pouca fundamentação teórica ou conceitual, evitar erros de ortografia, ausência de citações, né, que caem no plágio, ou de referências, formatação equivocada, né, se usar a BNT, ou se tem uma formatação específica para o seu TCC, no centro que você estuda, junção da primeira pessoa com a terceira pessoa na sua escrita, né, já que você escreve em terceira pessoa. Então, muitas vezes tem que evitar o verbo no eu, né, no texto, e o fechamento de ideias sem lógica. Por fim, aqui algumas referências que eu utilizei para levantar esses slides. Isso já está no site, né, do projeto, também vai ser repassado. E a qualquer momento eu estou aberta para vocês entrarem em contato comigo. E obrigada, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, a oportunidade que foi me dada, porque aqui, a todo tempo, é um aprendizado para mim, né? De eu controlar o tempo, de eu saber interagir, de eu saber falar, me expressar melhor. Então, eu queria agradecer esse momento. Parabéns, Tainá. Foi ótimo. Obrigada. Parabéns às professoras que também acompanham o carinho conosco. Parabéns. Tainá. Temos aí a terceira contribuição. Agradeço também a presença da professora Adriana, né, que é a coordenadora do TCC, a professora Valdineide, que coordena o TCC 1 também, né, agradecer, tá? E a Francisco e a Adria, que são os bolsistas, o Francisco é o bolsista do projeto Balcão, e a Adria, que é a bolsista do projeto Contemp, que estão como monitores, né, nesta sala. Francisco levantou a mão, agora está aberto para perguntas, né? Quiserem fazer, Francisco. Boa noite a todos. Só antes que o pessoal saia, lembrar de tirar a foto. Quem puder, por favor, abra a câmera para poder tirar a foto, fazer o registro visual da atividade. José, aproveitando o momento, o link do grupo, eu não encontrei. A foto já foi. Tem algumas pessoas abrindo a câmera, vamos tirar outra. Que bom, então, registro visual realizado. Né? Verem mais perguntas, José Carlos pode eu quero dar um parabéns a Tainá pela essa contribuição dela aí para a gente que está nessa luta aí de preparo do TCC, né? E sucesso para ela também na sua jornada. Eu também estou na luta aqui, no final do mestrado, né? Quase a mesma tensão com vocês, eu sei bem. Parabéns, Tainá, mais uma vez. Agradecemos aí pela sua colaboração, muito boa, né? Realmente, assim, os alunos gostaram muito, estão aí dando os parabéns pelas suas contribuições. Aí a aluna dizendo que foi muito ótimo, muito esclarecedor, parabéns, né? Vários semestres aí, desde quando ela entrou no mestrado, Tainá vem contribuindo com a gente, aí, com o projeto Contemp, o projeto Balcão, nessa parte do TCC. Então, vocês aproveitem, né, essa oportunidade, porque realmente é muito esclarecedor a forma que Tainá conduz essa oficina, colocando aí a construção, né, do projeto de pesquisa do TCC, e a gente deixa aí à disposição de vocês no blog do projeto, né, para vocês
escutarem de novo, né? Os alunos que não participaram vão ter oportunidade, e vocês também que estão aqui podem ir lá de novo e tirar as dúvidas, né? Acompanhar para construir o seu projeto. Facilita muito na hora que a gente está orientando, quando o aluno já entende o que é o tema, um problema, como colocar os objetivos, porque a gente vai estar falando a mesma linguagem, né? Isso é muito bom. Então, só temos a agradecer aí a Tainá e a participação de todos. Foi muito boa a participação, né? A interação de todos. Muito obrigada, professora Vitória, professora Adriana, e, no geral, todos os alunos, né? E a Adria, bolsista do projeto, e a Francisca. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, uma boa noite a todos, né? Boa noite, obrigada. Sidney, você tem alguma colocação? Acho que foi engano. Então tá. É Boa porque noite. fica perto aqui, né? Na hora que vai bater. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Obrigada, Tainá. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora Vitória. Foi bom te ver. Obrigada. Foi bom também saber que você está aqui já antenado com as questões da pesquisa. Todos vocês. Professor, a gente volta a ter aula quando agora, novamente? Próxima terça-feira teremos aula. Terça, né? Isso. Bom, até breve, boa noite a todos. Tá, boa noite. Boa noite. Sidney levantou a mão de novo. Será que você quer falar alguma coisa, Sidney? Ou foi engano? Pode falar, então. Ele colocou no chat, não deu para tirar foto. Mas teve outros momentos, tiveram várias fotos durante o evento.